Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazemos uma investigação aprofundada sobre um dos maiores políticos e judiciais de Portugal. O caso Casa Pia revelou não apenas um sistema de abuso de menores, mas também uma tentativa deliberada de acobertamento por parte da elite política. As escutas telefónicas que vieram a público Sempre foi assim, PS, PSD, sempre tentaram meter os tentáculos na política, na justiça, em tudo. Sempre foi assim. expõem uma verdade chocante e vergonhosa. António Costa, Ferro Rodrigues e outros políticos de topo foram apanhados em tentativas de manipular o processo judicial e interferir diretamente na investigação. Este escândalo rebentou em 2002 e expôs uma rede de abuso infantil que operava dentro da instituição Casa Pia. No entanto, quando se começaram a mencionar nomes poderosos, tudo mudou. Ela começou a ouvir as ameaças de morte, a pagar a quem ia falar para não falar, começaram a ver essas merdas. De repente, os acusados passaram a ser protegidos e as vítimas foram descredibilizadas. A 21 de maio de 2003, Paulo Pedroso foi detido, mas a pressão dos seus aliados políticos começou de imediato. Escutas telefónicas revelam que Costa e Rodrigues estavam a tentar impedir a sua prisão. Ferro Rodrigues chegou ao ponto de afirmar que estava-se cagando para o segredo de justiça. Literalmente assim que ele disse. Foi literalmente isso. Mas, porquê? Que segredos tão comprometedores estavam a ser escondidos? O desespero era tal que se mobilizaram figuras da justiça para travar a investigação. Era claro que havia uma rede de proteção aos acusados, muitos dos quais ocupam ainda hoje posições de poder. Eu nunca vou deixar o poder, porque o poder já sabes, quem tem o poder da caneta tá safo. Como é possível que estas pessoas, com escutas incriminadoras, nunca tenham sido levadas a julgamento? A confirmação de que Porque os tribunais são pagos pelo Estado e as leis são feitas por políticos. Logo por aí diz tudo. estas escutas existem foi reforçada recentemente por uma análise do Polígrafo, um site de fact-checking, que validou a sua veracidade. Polígrafo, mentígrafo. Isto aqui é o mentígrafo. Só diz a versão deles, não dizem a versão total. Por isso é que está o mentígrafo. Na entrevista ao programa Grande Entrevista, da RTP, Rui Rio referiu-se diretamente a estas escutas, mencionando a forma como o então deputado António Costa interferiu no processo Casa Pia para tentar travar as detenções. De acordo com as escutas divulgadas, Costa sugeriu contactos diretos com o procurador. Aliás, até o próprio Carlos Cruz andou a falar com os amiguinhos da política para tentar safar as costas. Ele mesmo. Do processo, numa clara tentativa de manipulação. As repercussões deste caso continuam até hoje. Recentemente, Ferro Rodrigues ameaçou processar André Ventura por declarações sobre o caso Casa Pia. E ele vai dizer que é mentira também. Isto foi tudo provado. Vai dizer que é mentira. O deputado do Chega, António Pinto Pereira, veio a público declarar que interveio diretamente no inquérito do processo, sublinhando a gravidade dos factos que... Lá está. Todos os políticos metem a mão na justiça. Todos. Aliás, porquê é que o processo do Sócrates ainda está em águas de bacalhau e foi tudo prescrito? Porque os políticos metem a mão na justiça. continuam a ser abafados pela elite política. Adicionalmente, surgiram mais denúncias e apelos à reabertura do caso. Maria Vieira manifestou-se publicamente, exigindo que o caso seja retomado e que os abusadores que se safaram sejam finalmente responsabilizados. Revelações passadas indicam que crimes de abuso sexual atribuídos a Ferro Rodrigues prescreveram, uma situação que levanta sérias dúvidas sobre a forma como a justiça foi conduzida neste caso. Há momentos na história dos homens e da política em que nós temos que mostrar a massa de que somos feitos e a massa de líderes de que somos feitos. Houve outros que protegeram o Dr. Paulo Pedroso, o Dr. Ferro Rodrigues e casos parecidos. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Tanto é, tipo, eu não sou peão do Chega, mas aqui temos que dar a mão à palmatória, porque ele, quando viu que tinha um político que andava a roubar malas nos aeroportos, ele expulsou o político de lá. Aliás, é deputado. Por isso temos que dar o braço a torcer, neste caso. No dia em que Paulo Pedroso foi preso, houve uma sequência de telefonemas que o Ministério Público não teve dúvidas em classificar como uma clara tentativa de perturbação de inquérito. Às 9h02 da manhã, António Costa dizia a Paulo Pedroso: "Já fiz o contato." O deputado respondeu sim, disse que ia falar imediatamente com o procurador do processo, portanto, o Guerra. O receio que tem é que a coisa já esteja na mão do juiz, visto que é o juiz que tem de se dirigir à Assembleia. Sabe o que é que os políticos querem? Os políticos querem isto. Ó. Isto. Onde é que está? Isto.
Mas a bagaça tá no Eles querem. bolso e tá gostoso. Enquanto isto aqui Tomando ano, curtindo um bagulho novo e tô de boa. Vamos lá. Talvez o teu irmão seja a altura de procurar o Guerra. Ainda durante a manhã, João Pedroso diz ao irmão por telefone: o João Guerra está incontactável, está numa reunião, mas penso que é aquela que nós sabemos. Paulo Pedroso responde: o procurador-geral disse ao António que achava que já tinha ido tudo para o TIC. Logo a seguir, António Costa diz a Paulo Pedroso: o procurador-geral falou com o magistrado do Ministério Público porque lá o dito Guerra está lá com ele e disse-lhe: pá, o problema é que isso já está nas mãos do juiz. Minutos antes da conversa, É que se o juiz já dá-se um subornozinho ao juiz e o juiz faz tudo o que eles quiserem. Aliás, as leis são feitas por políticos. Logo, as leis sendo feitas por políticos é para os coisar a eles, não é para safar quem não interessa, é para safar políticos, não é para mais nada. conferência de imprensa de Paulo Pedroso, numa conversa entre Ferro Rodrigues e Jorge Coelho, o secretário-geral do PS diz que afinal o almoço não serve para nada. O Ministério Público diz que se trata de um almoço entre o Presidente da República e o Procurador-Geral e que tal pressão poderia ser exercida através do Presidente Jorge Sampaio. No final da tarde, António Costa revela a Ferro Rodrigues que está a chegar à casa do júdice e afirma ter conhecimento de que uma testemunha da Judiciária não é fiel. Aliás, eles sabiam todos os passos dos processos. Que é para vocês verem que aqui os processos eram tudo catalogado por onde eles passavam. Os políticos sabiam tudo. Fiável, revelando dessa forma que tem conhecimento de quem são as testemunhas do processo. Ainda no dia mais longo da vida do PS, Ferro Rodrigues diz a António Costa, e estou a citar o secretário-geral do PS: estou-me cagando para o segredo de justiça. Nos dias que antecederam à prisão de Paulo Pedroso, a polícia... E aqui está o segredo de justiça. Isso é para os comuns mortais, o segredo de justiça. O que é? Para os políticos, o segredo de justiça. Não, caga nisso. Fazemos isto assim, olha o que é que se faz ao juiz. Fazemos isto ao juiz. Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso. Tomando Vamos lá. Os querem é isso. É poder e dinheiro. É isso. O Judiciário interceptou várias conversas entre António Costa e Ferro Rodrigues. Estas escutas levaram o Ministério Público a concluir que os deputados do PS tentaram fazer passar a tese da cabala a pessoas com influência e com notoriedade pública. São citados nomes de código como o Dr. Lopes, que o Ministério Público acredita ser Pedro Santana Lopes, o gajo da Pedro Alves Cabral, que seria o Ministro Moraes Sarmento, o gajo do almoço de hoje seria o Procurador-Geral da República e o Marcelo, que o Ministério Público diz ser o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Nascem mais depressa e na altura talvez de forma fundamentada, porque Estavam todos metidos lá dentro. É tudo. Todos os políticos engalfinhados lá no meio. Coitado das crianças. porque o único arguido que tinha conhecimento era o Sr. Carlos Silvino. E nessa altura, quando denunciámos aqui na O voto expiatório, ele é que levou com as culpas todas. Para passar para políticos, levou ele com as culpas. SIC, esse senhor, todo o país saiu em nosso apoio e em apoio das vítimas da Casa Pia. O problema foi quando, fruto do trabalho da SIC e da jornalista Felícia Cabrita, começaram a aparecer outros arguidos. E aí as vítimas deixaram de ser vítimas, passaram a ser bandidos, e os arguidos passaram a ser gente que estava a ser incomodada por crianças que não sabiam o que diziam, não é? E, portanto, isto transformou-se... Exatamente o que é que está a querer dizer-nos? Que este processo está a arrastar-se também pelo facto de envolver pessoas... Claro, está-se a arrastar pelo facto de envolver pessoas poderosas. Quando se envolve pessoas poderosas, arrasta-se até prescrever. É assim que funciona em Portugal. Portanto, arrastam-se até prescrever. digamos, importantes, com papel de relevo na Não tenho sociedade dúvida portuguesa. nenhuma. Este processo só está neste estado, não é por culpa do coletivo que está a julgar os arguidos. É por culpa de gente que tudo fez para dar cabo deste processo e da credibilidade da investigação. Pode apontar exemplos? Claro, sem problema nenhum. Em primeiro lugar, o Dr. Mário Soares, numa fase em que este processo estava em sede de inquérito, veio declarar publicamente, esquecendo as responsabilidades que já teve, que não havia nada que, por exemplo, implicasse o Dr. Paulo Pedroso. E, a partir daí, fez um conjunto de declarações, ele, o Dr. José Miguel Júdice, Manuel Alegre, o atual Ministro da Defesa, o anterior Ministro da Saúde, repara, e as escutas demonstraram isso, quer dizer, tudo foi feito para descredibilizar completamente a investigação e depois olhamos para as pessoas que foram afastadas. Repare, a Brigada que na PJ investigou e de forma brilhante
Quando começas a incomodar a gente poderosa, és logo afastada. Aliás, até no jornalismo funciona assim. Estás a incomodar a gente poderosa, és afastado. É assim que funciona. Desmembrado. Protegeu aqueles que eram acusados de pedofilia e protegeu o próprio Ferro Rodrigues. Eu não vou retirar isso, porque nenhum processo foi levado a cabo contra Ferro Rodrigues com sucesso. Nós ouvimos o que é que ele disse, nós ouvimos as escutas que foram tornadas públicas. Não foram levadas a cabo porque ele exerceu o poder que tinha. Se ele não exercesse o poder que tinha, ia a tribunal e era condenado como foram os outros. Só que ele exerceu o poder que tinha, foi só isso. Nós ouvimos o que disse António Costa na altura, tentando interferir no processo Casa Pia. Portanto, eu mantenho o que disse. Se o Dr. Ferro Rodrigues entende que me deve processar, bom, teremos a justiça. Não é o primeiro, nem será o último, e teremos a justiça para decidir se tenho razão ou não. Agora, não retiro o que disse em relação ao Dr. Ferro Rodrigues. Ele é um dos piores exemplos no Partido Socialista para falar sobre esta matéria. A verdade é que este caso continua a ser um exemplo de como a justiça é manipulada para proteger os interesses da elite. Tudo o que é Estado socialista, a justiça é sempre manipulada, sempre. Porquê? Porque a elite tem que se escapar das merdas que faz. Sempre assim. Os principais intervenientes deste escândalo continuam livres, enquanto as vítimas lutam para serem ouvidas. E vai ser sempre assim. Porque a elite quer continuar no poder. Enquanto houver o poder da caneta, a elite quer continuar no poder. Isto é aceitável. Não podemos permitir que este caso caia no esquecimento. Ferro Rodrigues e António Costa devem ser responsabilizados. As escutas são provas claras da sua interferência. Aliás, devem ser, mas nunca vão ser responsabilizados. Pode-se escrever isso em pedra. Pode-se escrever isso em pedra. A elite nunca vai ser responsabilizada por nada das merdas que faz. Nunca. Na investigação. Porque não foram julgados. A justiça é apenas para os fracos e os desfavorecidos. Mais nada. É isso tudo. Este vídeo é um apelo à consciência coletiva. Se os cidadãos não exigirem respostas, tudo será varrido para debaixo do tapete e os culpados continuarão impunes. É verdade, mas nunca ninguém vai ter tomates o suficiente para exigir respostas. Porque as pessoas são corrompíveis e é assim, se o governante der meio de trocos às pessoas, as pessoas ficam todas contentes. É sempre assim. O caso Casa Pia é um dos maiores escândalos da nossa história. E, por isso, continuaremos a expô-lo até que a verdade venha à tona e os culpados sejam responsabilizados. Se gostou deste vídeo, partilhe e meta like para ajudar o canal a divulgar este e outros conteúdos.